2003, um homem foi encontrado morto dentro de casa no Egito. No local, havia tecidos com sangue, talismãs e uma grande quantidade de leite. A polícia investigou o caso e depois simplesmente encerrou, sem conseguir explicar a causa da morte. Esse homem se chamava Al-Hussein Al-Falak, e ele era considerado um dos maiores especialistas em magia e invocação de espíritos do mundo árabe. Anos antes de morrer, ele tinha entrado em um set de filmagem no Cairo e recitado em voz alta um encantamento para invocar djinns. Esse encantamento era do livro mais perigoso que existe, um livro que já foi banido em vários países islâmicos. E a história do que aconteceu com ele é só o começo do que você vai descobrir hoje. Esse livro se chama Shams al-Marif, que em árabe significa o Sol do Conhecimento. Ele tem mais de 800 anos e é considerado por muita gente o texto mais perigoso já escrito no mundo islâmico. Governos o proibiram, líderes religiosos pediram que seus exemplares fossem destruídos e mesmo assim ele continua circulando, chegando nas mãos de pessoas que talvez não deveriam estar lendo o que tem dentro. Hoje a gente vai falar sobre o homem que escreveu esse livro, sobre o que tem dentro das suas páginas, sobre os djinns que ele diz ser capaz de invocar e sobre o que aconteceu com aqueles que decidiram testar o que está escrito nele. E antes de continuar o caso, eu queria compartilhar uma descoberta que realmente tem feito diferença na minha rotina nos últimos dias. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu adoro acessórios e eu tô sempre usando colares, anéis e pulseiras diferentes. Mas o que muita gente não sabe é que por conta da minha alergia a bijuterias, normalmente eu preciso colocar os acessórios apenas para gravar e tirar logo em seguida para evitar irritações e desconforto. Foi justamente por isso que eu comecei a usar as joias da Murano. Faz alguns dias que eu tô usando essas peças sem tirar. Nesse período já fui para a academia com elas, tomei banho, passei perfume, lavei louça e segui minha rotina normalmente. E o mais importante, elas continuam intactas e sem me causar nenhum tipo de alergia ou desconforto. Isso acontece porque as joias da Murano são produzidas em aço inox 316L, um material hipoalergênico, livre de níquel e pensado justamente para quem tem sensibilidade a determinados metais. Além disso, as peças recebem banho de ouro 18 quilates e contam com a tecnologia PVD, que aumenta a resistência e ajuda a preservar o brilho e o acabamento, mesmo com contato frequente com água, sabonete, perfume, hidratante, suor e até cloro. E isso fez toda a diferença para mim, porque eu não preciso mais me preocupar em tirar as joias para treinar, tomar banho ou realizar qualquer atividade do dia a dia. Elas simplesmente acompanham a minha rotina. Outra coisa que me chamou a atenção foi a qualidade. O brilho, o acabamento e o caimento passam uma sensação de joia fina. Quem vê não imagina que são peças feitas justamente para suportar o uso diário. Mas para mim, o maior diferencial nem é a resistência, é a praticidade. Você coloca a joia e simplesmente esquece que ela tá ali. Não precisa criar uma rotina de cuidados para não ficar preto, não precisa lembrar de tirar para dormir ou para treinar. Ela vira parte do seu dia a dia. E como o design é atemporal, são peças que não saem de moda e continuam combinando com diferentes momentos da sua vida. E para quem está reparando nos acessórios, eu escolhi todas as minhas peças na cor prata, porque eu tô completamente obcecada por prata ultimamente. Mas uma coisa que eu gostei bastante na Murano é que eles têm opções tanto em dourado quanto em prata, além de peças que misturam as duas cores, então dá para encontrar algo para praticamente qualquer estilo. Se você também gosta de acessórios, mas quer algo bonito, confortável e que acompanhe sua rotina sem complicação, vale muito conhecer a Murano. O site deles está sempre com promoções cumulativas, frete grátis para todo o Brasil, parcelamento em até 6 vezes sem juros e ainda 10% de cashback para a próxima compra. E usando o meu cupom QUINCEQUEIRA15, você ganha 15% de desconto extra na primeira compra e também frete grátis. Eu vou deixar o link e o meu cupom de desconto aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Muito obrigada, Murano, pela parceria e bora voltar pro caso. O Shams al-Marif é um livro enorme, escrito originalmente em árabe.
cheio de informações sobre astrologia, numerologia, talismãs, espíritos e rituais. Aparentemente parece um manual antigo de magia, mas a forma como as pessoas falam dele não é como um livro normal de feitiços. As pessoas falam dele quase como se ele estivesse vivo, como se existisse alguma presença ligada a ele. E essa fama não surgiu do nada. Ela se construiu ao longo dos séculos. E antes de seguir, eu já vou avisando que eu não sei falar árabe, mas eu vou tentar dar o meu melhor para não pronunciar errado. O homem que escreveu esse livro foi um estudioso sufi chamado Ahmad Al-Bani. Ele viveu mais ou menos entre o final dos anos 1100 e o começo dos anos 1200, em algum lugar do norte da África, possivelmente no que hoje é a Argélia ou a Tunísia. Al-Bani era conhecido pelo seu vasto conhecimento sobre o misticismo islâmico, números e os significados escondidos por trás de letras e símbolos. Naquela época, esse tipo de estudo não era visto como algo do mal. Na verdade, era até respeitado. Os estudiosos acreditavam que números e letras carregavam um poder espiritual, quase como chaves que podiam abrir segredos sobre o universo e sobre Deus. E é aqui onde a história começa a ficar interessante. De acordo com historiadores, Al-Bani não escreveu de fato a versão de Shams al-Marif que circula atualmente. Originalmente, o livro escrito por ele tinha entre 30 a 60 páginas, divididas em apenas 2 capítulos. A obra original focava na matemática mística, no valor numérico das letras do Alcorão e em orações, e provavelmente alguns rituais complexos de invocação, como por exemplo dos djinns. E calma que vocês vão entender por que eu coloquei esse provavelmente. Atualmente, o Shams al-Marif possui cerca de 600 a 750 páginas, dependendo da edição e do idioma. Mas como um livro de 60 páginas se transformou em 700? Pois bem, nesse ponto, temos uma pequena divergência de informações a depender da fonte. Então eu vou contar as 2 versões porque não dá para ter certeza de qual é a verdadeira. A primeira versão diz que o livro original não tinha rituais de invocação nem nada do tipo. E alguns séculos após a morte de Al-Bani, praticantes de ocultismo começaram a copiar o livro e inseriram rituais para objetivos egoístas, como amor ou dinheiro, além de fórmulas de invocação de demônios e djinns. Outra versão diz que o livro original escrito pelo Al-Bani não possuía rituais, mas sim orações para proteção de anjos ou djinns benevolentes. Essa versão ainda diz que o trabalho de Al-Bani era como uma ciência espiritual legítima e divina, e não feitiçaria ou magia. De qualquer forma, o livro que conhecemos hoje é, na verdade, uma mistura de escritos diferentes, que foram sendo adicionados e alterados ao longo de centenas de anos por autores diferentes. Então, de certa forma, ninguém sabe ao certo quem escreveu o quê, nem quando e nem porquê. E é justamente essa incerteza o motivo dessa lenda em torno desse livro ter crescido tanto. Agora vamos falar sobre o que tem dentro desse livro, porque é aqui que o problema realmente começa. O Shams al-Marif é dividido em partes diferentes e algumas dessas partes são bem normais. Tem orações, bênçãos, conselhos para viver uma vida boa de acordo com os ensinamentos islâmicos, mas outras partes vão para um lugar completamente diferente. Tem instruções detalhadas de como criar talismãs para proteção, para amor, para riqueza, para vingança. Tem tabelas que ligam letras do alfabeto árabe a números, planetas e anjos. E depois tem a parte que chama mais atenção: rituais que dizem servir para invocar djinns. Para quem não sabe, os djinns são seres espirituais mencionados na tradição islâmica. Eles não são exatamente como aquela ideia do gênio da lâmpada que os filmes ocidentais mostram. Na crença tradicional, os djinns são entidades reais, feitas de fumaça ou fogo, que vivem num mundo paralelo ao nosso. Eles podem se materializar entre nós como humanos ou até mesmo em forma de animal. Alguns são descritos como bons, outros como maus e outros simplesmente como imprevisíveis. Mais ou menos como os seres humanos podem ser bons ou maus, dependendo da pessoa. O próprio Alcorão menciona djinns várias vezes,
Então essa crença não é algo inventado pela internet. Ela faz parte de uma tradição muito antiga. E de acordo com as lendas em torno do Shams al-Marif, certas páginas do livro contêm rituais que servem para chamar esses seres, não para conversar com eles ou para pedir favores, mas para invocá-los para ganhar poder, para aprender conhecimentos ocultos e, às vezes, por motivos bem mais sombrios. Pessoas que estudam a história do ocultismo islâmico dizem que em várias partes do Oriente Médio, do norte da África e do sul da Ásia, esse livro tem uma fama que é passada de geração em geração. Quase como aquelas histórias que um parente mais velho conta para te alertar sobre algo. As histórias variam desde pessoas que perderam a sanidade depois de ler certos capítulos, até famílias que relataram ruídos estranhos e sombras pela casa depois de ler um exemplar desse livro. Algumas histórias falam de pessoas que tentaram fazer os rituais que estão no livro e nunca mais foram totalmente normais, como se algo tivesse sido tirado delas, ou como se algo tivesse ficado dentro delas. Em vários países islâmicos, ter ou distribuir esse livro é ilegal. Em alguns lugares, como a Argélia, exemplares de Shams al-Marif já foram confiscados e destruídos pelas autoridades. Líderes religiosos de vários países já falaram contra esse livro, chamando ele de perigoso, tanto espiritualmente quanto na prática. Alguns estudiosos dizem que os rituais que estão dentro do livro nem seguem os verdadeiros ensinamentos islâmicos e que praticar eles poderia ser considerado um pecado grave. Outros vão além e dizem que os rituais são simplesmente falsos, escritos por pessoas que queriam enganar os outros, fazendo eles pensarem que tinham acesso a algum tipo de poder proibido. Vamos falar de uma das histórias mais conhecidas ligadas a esse livro, uma que sempre aparece quando as pessoas falam sobre ele. E é aqui que a história de Al-Hussein al-Falaq entra. Al-Falaq era egípcio e nos anos 80 ele era uma das figuras mais conhecidas e mais temidas do mundo árabe quando o assunto era magia e ocultismo. As pessoas iam até ele para resolver problemas que médicos e psicólogos não conseguiam explicar. Ele era chamado de curandeiro espiritual. Mas o que ele fazia ia muito além de rezas e ervas. Ele aparentemente conhecia o Shams al-Marif de um jeito que poucas pessoas conhecem. Em 1988, um diretor de cinema egípcio chamado Yassin Ismail estava rodando um filme de terror chamado Ele Voltou para Se Vingar. O filme tinha uma cena que envolvia um exorcismo, e o diretor queria que parecesse real. Então ele chamou Al-Falaq para o set, e a ideia era simples. O diretor pediu que Al-Falaq inventasse palavras sem nexo que parecessem uma invocação. Em vez disso, Al-Falaq recitou um dos encantamentos mais antigos e temidos da magia negra árabe, do Shams al-Marif, usado teoricamente para invocar djinns. O que aconteceu durante e depois daquela gravação virou assunto no Egito por anos. Pessoas que estavam no set de filmagem falaram que as luzes piscavam inexplicavelmente, a temperatura da sala caiu e os membros da equipe técnica relataram ter visto vultos se movendo atrás das câmeras. O filme em si carregou uma aura estranha desde o lançamento, e muitas pessoas acreditam até hoje que o filme foi banido dos cinemas e da televisão por ser amaldiçoado. Só que o filme nunca foi oficialmente proibido pelas autoridades egípcias. O que gerou o boato de censura foi o medo do público. Na época do lançamento, em fita cassete ainda, muitas pessoas afirmavam que suas televisões quebravam ou que ouviam barulhos estranhos em casa após assistir ao filme, fazendo com que as próprias locadoras retirassem as fitas de circulação. Inclusive, esse filme está disponível no YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você seja corajoso ou corajosa. Eu já adianto que eu não assisti e nem vou porque eu sou medrosa, então eu nem vou me arriscar. Mas o que realmente marcou toda essa história em torno do filme foi o que aconteceu com Al-Falaq anos depois. Em 2003, aos 58 anos,
ele foi encontrado morto dentro do próprio escritório em casa, no Cairo. No local foram encontrados tecidos com sangue menstrual e sêmen, além de estranhos símbolos escritos em fotos de diversas celebridades e grandes quantidades de vasilhas cheias de leite. É dito que seu rosto estava contorcido em uma expressão descrita como assustadora. Seus olhos e bocas estavam abertos, o rosto azulado e o corpo enrijecido. A hipótese de infarto ou envenenamento foi descartada, e homicídio também, já que não havia sinal de violência. O laudo médico na época não conseguiu identificar o que teria matado Al-Falaq, e até hoje sua morte permanece um mistério. Mas entre as pessoas no Egito, a explicação era uma só. Al-Falaq tinha ido longe demais ao invocar djinns. Dizem que ele abriu uma porta que não conseguiu fechar. E as histórias envolvendo djinns e o Shams al-Marif não ficaram presas ao passado. Hoje em dia, basta passar alguns minutos pesquisando em fóruns da internet para encontrar centenas de relatos de pessoas que afirmam ter visto um djinn, terem sido perseguidas por um, ou até mesmo afirmam estar possuídas por um deles. No Reddit, por exemplo, existem comunidades inteiras dedicadas a discutir esses seres. Alguns usuários contam experiências que dizem ter vivido durante a infância. Outros relatam sombras observando da porta do quarto, vozes sussurrando durante a madrugada ou presenças invisíveis dentro de casa. E, curiosamente, também existem pessoas procurando orientações para invocar um djinn, perguntando quais rituais funcionam e como estabelecer contato com essas entidades. Óbvio que não existe nenhuma forma de verificar a maioria desses relatos. Muitos podem ter explicações psicológicas, culturais ou simplesmente serem inventadas para chamar a atenção. Mas o que realmente chama a atenção é que, mesmo em plena era da internet, milhares de pessoas continuam levando esse assunto extremamente a sério. E isso ajuda a explicar por que um livro como Shams al-Marif continua despertando tanto fascínio. Porque, para quem acredita na existência dos djinns, ele não é apenas um livro antigo. Ele é visto como um manual, capaz de abrir uma porta para algo que deveria permanecer do outro lado. E talvez seja justamente por isso que a história de Al-Falaq continua sendo tão comentada até hoje. Diferente dos relatos anônimos espalhados pela internet, ele tinha nome, tinha rosto e tinha uma reputação construída ao longo de décadas. E mesmo assim, sua morte continua cercada por perguntas sem respostas. E essa ideia de que certas informações são perigosas só de existirem não é exclusiva desse livro. Várias culturas têm a sua versão de O Livro que Você Não Deve Abrir. Mas o que faz Shams al-Marif diferente é o quanto ele ainda está acessível. Diferente de outros textos amaldiçoados que, segundo lendas, existem só em um único lugar, trancados em algum cofre, esse livro foi impresso, copiado, traduzido e compartilhado por séculos. Você pode encontrar versões digitais dele na internet agora mesmo se quiser. E essa facilidade de acesso é parte do que mantém essa lenda viva. Então, por que isso importa, mesmo se você não acredita em djinns ou maldições? Bom, mesmo se a gente deixar de lado toda a parte sobrenatural, tem algo realmente interessante na forma como um livro como esse sobrevive. Apesar das proibições, apesar das histórias de pessoas que supostamente perderam a cabeça depois de ler, as pessoas continuam procurando esse livro. Mas por quê? Para aqueles que estudam Shams al-Marif, esse livro representa algo que sempre fascinou os seres humanos: a ideia de um conhecimento proibido. A sensação de que existe uma informação sendo escondida das pessoas comuns e que, se você conseguisse colocar a mão nela, você teria uma vantagem, um atalho para algo muito maior. Para muitas pessoas, existe um mundo junto com o nosso, um mundo que a maioria das pessoas não consegue ver, mas que é muito real para elas. E quando um livro promete uma forma de interagir com esse mundo, sem orientação, sem a devida proteção e sem realmente entender o que está sendo feito, talvez seja aí que esteja o verdadeiro perigo. Não nas palavras escritas na página,
mas no que essas palavras podem trazer até você. O Shams al-Marif está nesse espaço estranho entre história, religião e lenda. Algo que se tornou maior do que apenas um livro. Se tornou um símbolo. O grimório de magia árabe mais famoso e temido da história. E você? Teria coragem de ter esse livro aí na sua casa ou ter um exemplar dele no seu celular ou computador? Comenta aí pra mim. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe e aproveite para maratonar os outros vídeos aqui do canal. Tem uma playlist aparecendo aí na tela para você. Considere fazer parte do clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos. Muito obrigada por assistir e até o próximo Caso Sinistro.